Nesse vídeo, nós iremos instalar os pacotes do PHP no servidor web. No vídeo anterior, nós vimos a instalação do Linux dentro de uma máquina virtual. Então agora eu vou fazer todos os passos para a instalação desses pacotes. A primeira coisa que nós iremos fazer é abrir um terminal no Linux. Nós vamos aqui em atividade. Eu posso clicar aqui para mostrar todos os aplicativos. Fica mais rápido eu digitar aqui, terminal. A instalação de pacote no Linux, deixa eu só aumentar aqui a letra. Pronto. O Linux é diferente do Windows em muitos aspectos. Nos aspectos de segurança, instalação de pacotes, sistema de arquivos. Para você instalar qualquer coisa no Linux, você tem um repositório. Todos os Linuxes ele já tem um repositório próprio, né? Se você instalar o Ubuntu, ele tem um repositório dele. Se você instalar o Fedora, ele tem um repositório dele. O que é esse repositório? São todos os programas compatíveis com a sua versão Linux. Então você tem milhares de programas que você pode instalar para o seu Linux. Você pode instalar via parte gráfica, é só você clicar aqui em atividade e aplicativo software do GNOME, e aqui você pode pesquisar por tipo, complemento, por gráfico, por internet, por vídeo, por utilitário. Aqui você já tem algumas sugestões de pacote para você instalar. Por exemplo, o Shotwell é para ver imagens, o LibreOffice é como se fosse um Office do Linux. Aqui é o GIMP, que você trata imagens, o Blender com imagens 3D. Então você tem vários softwares que você pode instalar no Linux, nessa parte gráfica. Eu gosto muito de instalar via terminal. Por quê? Porque geralmente quando você trabalha com o servidor Linux, você não possui essa parte gráfica aqui, né? Então eu prefiro instalar na parte mais difícil, que é a parte do terminal. Para você instalar no terminal, você tem alguns comandos, né? Por exemplo, se eu digitar o comando ls, ele vai mostrar tudo em minúsculo, tá? Ele vai mostrar o conteúdo do diretório. Tá lá o conteúdo do diretório. Legal, deixa eu só apagar aqui uma pasta. Por exemplo, eu vou apagar essa pasta aqui chamada HTML, tá vendo? Uma pasta chamada HTML. Eu vou apertar Enter. Ele não me retornou mensagem de erro, ele não me retornou nada. Então o Linux, quando você manda executar alguma coisa, né, ele só executa, ele não retorna nada. Se ele não retorna nada, significa que o comando funcionou. Se ele retornar um erro, vamos ver se esse comando funcionou. Vou mostrar o conteúdo do diretório, já acabou, já matou o HTML. Vou colocar um outro comando aqui. Não existe esse arquivo teste.txt, nenhum arquivo a.txt. Ele vai me retornar um erro, tá vendo? Então quer dizer, quando ele não consegue executar o comando, ele retorna um erro. Bom, tá aqui, vou limpar a tela, que é o comando clear. Esse comando aí. Num outro vídeo eu vou ensinar sobre Linux. Vou criar um vídeo somente utilizando o Linux, né? Aí eu mostro todos os comandos, qual é o sistema de arquivos, enfim, que não é o caso nesse vídeo. Bom, para você instalar o pacote, você utiliza o comando chamado dnf, que é um instalador de pacote. Então, por exemplo, eu posso fazer uma pesquisa dnf search PHP. Ele vai lá no repositório e vai buscar todos os comandos, todos os arquivos referentes ao PHP. Deixa eu só aumentar aqui, vou colocar o comando de novo. Pronto, para ficar melhor, para ele não estourar a tela. Aqui eu tenho vários pacotes do PHP que você pode utilizar dentro do seu servidor. O servidor web,
é um programa, né? Então, por exemplo, toda vez que você digita algum site, deixa eu colocar aqui www.google, você aperta Enter, ele vai lá no computador que tem esse site do Google. Lá nesse computador existe um servidor web que me serve essa página do Google aqui. Todos os sites que tem na internet tem que ter esse software que é o servidor. E dentro do servidor você pode instalar bibliotecas referentes à sua linguagem. Por exemplo, eu vou instalar o PHP, que é a biblioteca que nós iremos trabalhar para começar a desenvolver sistemas web. Eu poderia instalar o Python, eu poderia instalar o Perl, eu poderia instalar o ASP se fosse no Windows. Por exemplo, esse site aqui é um sistema web, né? Na verdade não é um site, é um gerenciador de conteúdo que eu utilizei o projeto Base Zero, e a partir dele eu estou montando um gerenciador de conteúdo e um gerenciador de cursos. E cada item desse aqui, apesar disso tudo ser HTML, quem controla esse site, a programação em si, é o PHP, né? É em PHP. Inclusive para acessar banco de dados, que isso tudo aqui não é uma página estática, é uma página dinâmica. Então ela pega do banco de dados e monta a página para a gente. Bom, o comando que é o gerenciador de pacote, esse cara aqui, né? Se eu quisesse, por exemplo, vou limpar a tela. Se eu só digitar DNF, ele vai me dar o help dele, ó, tá vendo? Então tem vários comandos que eu posso trabalhar, que eu posso utilizar com o comando DNF. Bom, vamos instalar os pacotes. Eu já tenho aqui, basicamente, eu não vou instalar esse PHP aqui, PGSQL, que ele está com erro. A gente vai instalar num segundo momento. O nome aqui está errado. Não é que ele esteja com erro, o nome está errado. Vou copiar aqui e vou colar ele aqui. Vou explicar esse comando para vocês. Por questões de segurança, eu sou um usuário comum. Estou como usuário André. Para instalar um pacote, eu necessito ter a permissão do administrador. Eu preciso estar no grupo do administrador. Para eu instalar qualquer pacote, eu tenho que utilizar o sudo. O sudo ele é um comando que ele me dá momentaneamente o ambiente de administração, o ambiente do root. E aí eu consigo o sudo, quer dizer, eu entro como administrador, o DNF é o comando de gerenciamento de pacote, o install é para instalar quais são os pacotes que eu quero, o PHP PDO, o PHP MySQL ND, e o "-y", ele vai instalar as dependências sem me perguntar nada, né? Ele, sim para tudo. O "-y" é basicamente o sim para tudo. Porque ele vai perguntar, você quer instalar estas dependências? Você coloca Y, ele já instala automaticamente. Aqui é a base do PHP. Aqui são as bibliotecas para acessar os bancos de dados. E esse cara aqui é o driver do MySQL, que é um banco de dados. Vou clicar Enter, ele vai me perguntar a senha do root. Essa senha do root foi configurada lá na instalação no vídeo anterior. Apertei Enter. Agora ele vai procurar todos os pacotes. Já está instalando. Ele baixou. Eu necessito de ter conexão com a internet para ele poder ir lá no repositório, baixar os pacotes, testar e instalar. Aqui agora ele já está instalado. Você pode perceber que ele instalou vários outros pacotes, tá vendo? Além dos pacotes que eu pedi. Agora eu vou pesquisar um pacote que é o pacote do Postgres. Então é o DNF, search, e o PHP PGSQL, que é o driver do Postgres. Ok, ele já me encontrou, é um módulo, tá vendo? Então vou colocar aqui sudo dnf-y install PHP PGSQL. Baixou,
está instalando e vai verificar em minha instalação. Esse método de gerenciamento de pacotes é muito seguro, porque esses pacotes já foram compilados para a minha máquina. Então eu não tenho problema com incompatibilidade. Eu não tenho medo de, será que esse programa está com vírus? Será que esse programa realmente vai funcionar? Então ele já está funcionando na máquina. E ele instala todas as dependências dele. Antigamente era muito ruim, porque você instalava um pacote e tinha que depender de outro, dependia de outro, que dependia de outro. Então o DNF ele já pega um pacote e já instala todas as dependências e todos os programas que necessitam para aquele pacote funcionar. Perfeito, já está concluído. Agora eu vou iniciar o meu servidor. É só uma informação que o servidor da minha máquina, dessa máquina aí, é o servidor Apache e ele é o HTTPD. Ele se trata como HTTPD. Por quê? Porque o protocolo que você utiliza as páginas web é o HTTP. E o D significa o daemon, servidor. Ele vai funcionar em background. Se você tentar, por exemplo, como é que eu acesso esse servidor na minha máquina? É só você entrar aqui e digitar localhost. Ele não tem nada instalado na minha máquina. Ele já está instalado na minha máquina, só que ele não está funcionando. Então agora eu vou iniciar ele. Ele fica em background, ele funciona exatamente como se fosse um vírus. Um vírus, você sabe, você suspeita que tem vírus na sua máquina, só que você não tem como perceber, porque ele está rodando aonde? Em background. Ele está rodando atrás da tua tela, ele está rodando na parte no ambiente de serviços. Então daí o nome, servidor, ele está funcionando como um serviço, ele está funcionando em background. Então existem vários serviços dentro, até mesmo do teu Windows, que eles funcionam, são programas que fazem alguma coisa que não necessitam de interação com o usuário. Então esse programa ele vai funcionar e não necessita de nossa interação. Então, se eu agora atualizar, já está lá o localhost. Deixa eu só tirar esse arquivo aqui. Nós já iremos criar ele, tá? Ele já está com o meu programa em PHP, mas eu vou mostrar para vocês como é que se cria esse programa. Pronto. Agora eu vou atualizar ele aqui. Pronto, tá aí, Você já está com a primeira página do Fedora Test Page, quer dizer, ele já está funcionando na sua versão 2.4. O site do Fedora ele já está instalado na tua máquina por meio de gerenciamento de pacotes, que é o DNF, mas ele também você pode baixar ele e instalar em Windows, em outras versões do Linux. Desculpa, eu entrei no site do Fedora, vou entrar no site do Apache. Aqui é o Fedora aqui no vídeo anterior. Org. Pronto, tá aí o site do Apache. Ele é muito utilizado, vou dar um chute aqui de mais de 70% de todos os servidores do mundo utilizam o Apache. Existem outros, outros servidores, enfim, até servidor dentro do Windows, mas ele é multiplataforma, então funciona no Windows, no Linux, no Unix, no AIX, enfim, em todos os tipos de sistemas operacionais. E aqui está o site dele. Esse software ele não é pago, ele é um software todo open source, então a maioria dos pacotes do Linux são open source, quer dizer, são códigos livres, você pode baixar, utilizar. E, mas como é que você ajuda a comunidade? Você pode clicar aqui e contribuir em valores para eles, Contribuição. Bom, então está o site do Apache aqui, que é o nível 0, que não tem nada. Beleza. Agora nós iremos fazer o seguinte, deixa eu seguir aqui o meu roteiro. Bom, continuando, eu vou fechar essa aba aqui, porque eu já sei que o meu servidor está funcionando. No entanto, se eu der o boot se eu desligar essa máquina e religar ela, esse servidor Apache,
ele não vai ficar funcionando, né? Então ele vai estar desligado. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou digitar o comando sudo chkconfig httpd on. O que vai fazer? Toda vez que eu religar essa máquina, esse servidor Apache já vai estar ligado, né? Esse serviço já estará funcionando. Vou digitar a senha aqui novamente. Funcionou, perfeito. Né, ele só me deu as informações básicas aqui. Venho aqui na minha máquina, tá, beleza. Pronto. Agora eu vou fazer o seguinte. Esse servidor, o Apache, ele é instalado nesse diretório padrão. Tá aqui nesse diretório padrão. Só que eu não quero ir direto para esse diretório. Toda vez que eu tenho que copiar alguma coisa ou criar um programa, eu teria que ir para esse diretório padrão. O que eu vou fazer? Eu vou criar um atalho para esse diretório. Eu vou criar um link simbólico para esse diretório. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é deixar esse diretório gravável para esse usuário André. Então eu vou digitar esse comando aqui. O que vai ocorrer? Estou dizendo o seguinte: entro como administrador, troco as permissões, o chowner é change owner, é mudar o dono, né? Então estou mudando o dono dessa pasta aqui, HTML. Quem será o dono agora? É o usuário André, aí eu tenho condições de gravar, e o grupo é o Apache. Eu tenho que manter esse grupo até mesmo para o Apache tratar esse diretório, gravar arquivos, enfim, e até entrar nele. Então, altero as permissões desse diretório, perfeito. Aí você fala assim, pô André, no Windows não tem isso. Justamente, não tem, porque o sistema de permissionamento do Linux é bem diferente, é mais robusto do que o Windows, né? Até o Windows tem agora, né, tem coisa, mas ele sempre foi assim. O Linux, desde quando foi criado, foi já nesse modelo. Você percebe aqui, olha, que eu tenho tudo que foi em azul são as minhas pastas, né, área de trabalho, documentos, downloads, enfim, são as minhas pastas. Aqui eu tenho a permissão do diretório, isso daqui eu vou entrar em outro vídeo para ensinar esse modelo de permissionamento. Aqui eu tenho o dono do diretório e o grupo que faz parte, dono desse diretório também. Ok? Então aqui eu tenho o tamanho do diretório e a data e hora em que, aqui a data e hora em que foi criado. E aqui é o tamanho do diretório. Em bytes, isso, em bytes. Bom, perfeito. Agora, já explicado isso, eu vou criar um atalho do diretório. Um atalho como se fosse um atalho no Windows, né? Só que aqui eu não crio com a parte gráfica, eu crio sempre com comando. Então, o atalho, para você criar o atalho, é o ln, que é o link simbólico, é um link, -s, que é simbólico, e a pasta. Quando eu vou clicar Enter, perfeito, ele não me retornou erro, significa que funcionou. Se eu digitar de novo o comando ls -l para mostrar o conteúdo do diretório, você percebe aqui, olha, que esse diretório HTML é na verdade o link simbólico de /var www/html. Então já estou aqui e você percebe que a cor dele é diferente, né? Um diretório real é em azul, tá vendo? E o diretório que é com link simbólico é nessa cor mais clarinha, que eu não sei qual é a cor. Enfim, é um verde clarinho, eu não sei. Ok? Bom, já criei o link simbólico. Agora eu vou criar o arquivo para funcionar o Apache, né? Porque agora eu tenho que testar se o meu PHP está funcionando. Eu já sei que o meu Apache está funcionando, né? Se eu clicar aqui e digitar localhost do PHP, o meu Apache está funcionando. Agora eu vou criar um programa em PHP para ver se ele está funcionando realmente. Bom, basta eu abrir aqui, ó, vem aqui no menu Atividades, vem em todos os programas e você vem aqui em Editor de Texto. O editor de texto é legal porque ele é um arquivo simples, né, um editor de texto simples.
é como se fosse o seu bloco de notas no Windows, só que ele diferencia os seus comandos pela cor, então ele fica bem mais amigável. Bom, vou mostrar isso aqui depois que eu salvar esse arquivo. Eu venho aqui, ó, eu vou digitar esse comando PHP, né? O PHP é legal que ele mescla com o seu HTML. Então, por exemplo, eu poderia digitar aqui o HTML, head, botar um doctype aqui na frente. Fim de HTML. Ó, então ele mescla aqui, eu poderia colocar um H1 aqui, um parágrafo. De H1. Agora eu vou salvar esse cara. Vou salvar ele aonde, né? Eu vou salvar ele dentro da pasta, que a pasta aqui é o HTML, e vou colocar o nome dele de index.php. E clico em salvar. Você pode perceber que ele já trocou a cor. Olha só como é que ele ficou mais bonito, né? Então, aqui é tudo HTML. O servidor ele interpreta como HTML. E aqui o servidor interpreta. Aqui eu estou abrindo o PHP e fechando o script PHP. E aqui ele interpreta o meu programa em PHP. Se eu colocasse aqui um H2, por exemplo, e fim de H2, dentro das aspas é o que será mostrado no navegador, né? O que o navegador interpreta, que enxerga. O navegador nunca vai interpretar, nunca vai mostrar isso aqui, né? O servidor web nunca vai mostrar isso aqui. Então aqui ele vai mostrar o comando em HTML. Vou atualizar ele, perfeito. Agora eu venho aqui, ó, e só reinicio a página. Ou eu dou o F5, atualizo a página, ou eu dou o F5, ou eu clico aqui para ele atualizar a minha página. Ó, que legal, teste de HTML, meu primeiro programa em PHP. Se eu visualizar, clicar com o botão direito e ver o código fonte da página, ele já mostra, olha, tudo em HTML, tá vendo? HTML, HTML. Ele não vai mostrar o meu código em PHP. Isso é interessante, as linguagens e scripts que são embutidas no servidor, né? O PHP é uma biblioteca que está dentro do Apache, está instalado. Então, quando eu ligo o Apache, ele já liga as bibliotecas e suas dependências, no caso, seus drivers, para MySQL, para Postgres, enfim, né? Então, eu consigo criar um programa, digitar, colocar a lógica do programa aqui, né? A regra de negócio aqui dentro, né? Coloco aqui a regra de negócio. Só o que só será mostrado para o usuário é o que? Tudo que eu exibir no eco. Tudo que eu enviar para a tela. Tanto que aqui nesse programa eu não estou vendo essas regras de negócio, eu não estou vendo abre PHP, fecha PHP, eu não estou vendo esses regras de negócio aqui. Ó, se eu clicar de novo em atualizar, clicar com o botão direito e ver o código fonte da página, ele não está aqui, ó. Tá vendo? Ele só tem a exibição em HTML. No entanto, ó, o programa real é esse cara aqui com o script em PHP. Bom, pessoal, nesse vídeo eu já ensinei a vocês a instalar os drivers do PHP, né, as bibliotecas do PHP, a deixar o seu servidor web funcionando, apontar, criar a pasta do servidor web, né, para você poder criar o seu primeiro programa em PHP para ele poder interpretar. Eu mostrei para vocês como é que se cria um programa em PHP,
né, sempre com o nome do programa, o nome do arquivo e a extensão .php, e aí o servidor ele já interpreta automaticamente. No próximo vídeo eu vou ensinar a instalar o banco de dados Postgres, instalar e configurar o banco de dados Postgres para nós podermos começar a desenvolver programas, criar formulários e gravar no banco e, consequentemente, resgatar essas informações do banco de dados. Bom, se você gostou desse vídeo, dá um like aí, dá um joinha, inscreva-se no canal e se você tiver alguma dúvida, você pode colocar nos comentários desse vídeo. Acompanhe também o site ambientevirtual.net, que todos os vídeos, eles são, além de você ter o vídeo, ele tem o passo a passo no site, né? Tem um artigo com passo a passo de todos os comandos, ok? Um abraço e até a próxima.